Um rostinho bonito desse seria perfeito para ter ao lado servindo caipirinha. A risada áspera e desagradável vazou pela fresta da janela do escritório de administração, atravessando o vento cortante da linha de frente, na região de fronteira do Mato Grosso do Sul. Era o escritório de administração da Companhia de Comando e Apoio do 3 Grau Batalhão, o mais velho e deteriorado do regimento Onça Pintada, pertencente à 5ª Brigada de Infantaria de Selva. O relógio na parede marcava 10 da noite, há muito ultrapassando a hora de recolher, mas a luz fluorescente do escritório permanecia acesa. O protagonista daquela risada sinistra era o subtenente Carlos Bala Ribeiro, a autoridade absoluta da Companhia de Comando e Apoio do 3 Grau Batalhão e uma figura temida pelos recrutas mais do que o próprio boto cor-de-rosa do inferno. Vestindo uma jaqueta surrada que não parecia ter sido lavada por pelo menos uma década, ele se recostou arrogantemente na cadeira, sorvendo ruidosamente o café instantâneo em seu copo de papel. À sua frente, o aspirante oficial Leonardo Gomes, recém-chegado, estava em posição de sentido, visivelmente tenso. Carlos Ribeiro batucou com a ponta dos dedos na ordem de serviço de pessoal que o aspirante havia entregue, exibindo um sorriso sórdido. A ordem continha a ficha da nova comandante da brigada, general de brigada Júlia Alves, vinda das Forças Especiais dos Comandos e a mulher mais jovem a alcançar o posto de general no Exército. Francamente, é uma piada. De que adianta uma mulherzinha ter alcançado uma estrela? É apenas uma mascote colocada pela alta cúpula para preencher cotas, não é? Asp-Off Gomes, qual a sua opinião? Ah, sim, o subtenente-chefe está 100% certo. O que uma mulher com pouca experiência de campo poderia saber? O Asp-Off Leonardo Gomes suava frio nas costas, esforçando-se para não contrariar o subtenente Ribeiro. Com menos de um mês desde sua formatura e chegada à unidade, o subtenente, o verdadeiro poder na unidade, era um adversário muito mais difícil do que o capitão, que parecia um jaguar. O subtenente Ribeiro estalou a língua com desdém, amassou a ordem de serviço e a jogou displicentemente no lixo. Ei, Cabo Santos, o que você está fazendo parado aí, olhando para o nada? Não percebe? Por que não está esquentando a água do café? O cabo Marcelo Santos, que estava encolhido em um canto, terminando o trabalho administrativo atrasado, levantou-se sobressaltado. Seus olhos estavam vermelhos de quem passou várias noites em claro e as mangas de seu uniforme estavam esfarrapadas. Desculpe, subtenente, prepararei imediatamente. Olha só a lentidão, por ter conseguido uma folga, a disciplina sumiu, hein? Ei, seu prazo de poupança militar vence este mês, não é? Dá uns 5 mil reais? Os olhos do subtenente Carlos Ribeiro brilhavam como os de uma hiena à espreita de sua presa. Os ombros do Cabo Santos ficaram visivelmente rígidos. É que eu preciso desse dinheiro para o custo da cirurgia de minha mãe. Ora, um filho devotado. Escuta aqui. Quanto tempo eu te ajudei com as suas licenças e férias, hein? Quando você sair para a vida civil. Isso será tudo uma dívida, rapaz. Se uma pessoa recebe um favor, ela deve demonstrar gratidão. O custo da cirurgia e os meus honorários são coisas separadas, não são? Se você quer sair de licença de baixa pacificamente, sugiro que se rasteje. Entendido? Sim, subtenente. Aquilo era uma chantagem e extorsão flagrante, um abuso de poder imundo. No entanto, naquela unidade de fronteira, isolada, do mundo exterior, a palavra de Carlos Ribeiro era a lei, como a própria Constituição. Os capitães anteriores faziam vista grossa às suas irregularidades sob o pretexto de que ele administrava o orçamento da unidade e até mesmo o tenente-coronel o ignorava para evitar problemas. Graças a isso, Carlos Ribeiro manipulava os salários dos recrutas como se fossem seu próprio dinheiro e não hesitava em desviar suprimentos militares, vendendo-os a ferros velhos vizinhos. O Cabo Santos mordeu o lábio até sangrar. Mesmo apertando os punhos, não havia nada que um cabo prestes a dar baixa pudesse fazer. Sua licença de baixa era depois de amanhã. Se o subtenente criasse um pretexto e cancelasse sua licença, ele poderia não conseguir ver sua mãe doente. Seus olhos ficaram vermelhos de injustiça.
Mas ele curvou profundamente a cabeça e respondeu com a voz trêmula: entendido, prepararei o valor. Isso. Por que não fez isso antes? O Cabo Santos tem bom senso para a vida social. Saia e prepare o café, com bastante açúcar. Carlos Ribeiro cantarolou enquanto puxava um livro razão secreto da gaveta de sua mesa. Nele estavam meticulosamente registradas as extorsões e os desvios de suprimentos, em um código que só ele conhecia. Ele sonhava em usar esse livro razão secreto para construir um respeitável prédio comercial no centro de Cuiabá. Faltavam apenas 3 anos para a sua aposentadoria. Se aguentasse até lá, estaria garantido um luxuoso futuro como proprietário de imóvel, com uma gorda pensão militar. Quem vier não pode tocar no meu reino. Não importa se é uma estrela ou o avô da estrela. Este aqui é o meu território. Naquele exato momento, na guarita do portão principal da unidade, um sedã preto deslizou como um fantasma na escuridão e parou. Sob o vento cortante e a neve que caía, o sargento da guarda se aproximou com uma expressão tensa, iluminando o carro com sua lanterna. Pare! Mãos ao alto! Se mexer, atiro! Identifique-se e declare a senha do dia. A janela do motorista desceu silenciosamente. O motorista não era visível. No banco do motorista estava uma mulher vestindo uniforme de gala. Ela olhou para o sargento da guarda com olhos tão frios quanto a geada. Embora, sob a luz fraca, as insígnias em seus ombros brilhavam de forma fria e distinta sob a luz do poste. 2 estrelas cintilantes de general de brigada. Os olhos do sargento da guarda quase saltaram. Era inimaginável que o comandante da brigada dirigisse pessoalmente e visitasse uma unidade subordinada de surpresa, ainda mais a essa hora da madrugada, sem aviso prévio. General de brigada, lealdade. Abram o portão. Agora, o sargento da guarda apressadamente apertou o botão de abertura da barricada. Com um estrondo pesado, o portão de ferro se abriu e o sedã preto deslizou para dentro da unidade sem hesitação. A general de brigada Júlia Alves apertou o volante com força, como se fosse quebrá-lo. Seus olhos estavam friamente baixos, cheios de raiva. Durante seus tempos num grau batalhão de forças especiais, ela enfrentou e comandou operações contra inúmeros criminosos perigosos. Mas o inimigo que ela genuinamente desprezava não estava fora das fronteiras. Eram os cânceres internos que sugavam o sangue dos recrutas e usavam o sagrado dever da defesa nacional para ganho pessoal. Pouco antes de Júlia Alves assumir o comando da brigada, uma denúncia anônima chegou à sala de auditoria do Ministério da Defesa. No entanto, a alta cúpula tentou abafar o caso, sob o pretexto de que isso mancharia a honra do Exército. Júlia Alves não podia tolerar aquela prática podre. No final, ela dispensou a cerimônia de posse e correu pessoalmente para esta unidade de fronteira em MS. O veículo parou abruptamente em frente ao prédio da Companhia de Comando e Apoio do 3 Grau Batalhão, atravessando o pátio de formatura. Uma luz fraca vazava pela janela do prédio. Júlia Alves abriu a porta do carro bruscamente e saiu. O vento cortante de MS bagunçou seus cabelos curtos. Ela ajeitou a parte superior de seu uniforme de combate com as mãos enluvadas de couro preto. O cheiro de podridão chega até aqui. Foi sua primeira palavra. Júlia Alves entrou no prédio sem hesitação. Passou pela sala de situação, onde o oficial de dia estava cochilando, e parou em frente à porta do escritório de administração, de onde vinha uma risada zombeteira. Lá dentro, a voz arrogante de Carlos Ribeiro ainda podia ser ouvida. Ei, Tenente Júnior! No meu tempo, eu chamava o general de mano. Essa tal Júlia Alves que está chegando não é grande coisa. É só dar uma baita festa, entregar um envelope gordo e ela vai se rastejar. Afinal, essas mulherzinhas são loucas por dinheiro e marcas de luxo. As sobrancelhas de Júlia Alves se contraíram. Como se não houvesse mais nada que valesse a pena ouvir, em vez de pegar na maçaneta, ela chutou a porta com sua bota de combate. Pau! A pesada porta de ferro bateu na parede com um estrondo. O barulho cessou instantaneamente no agitado escritório de administração. Carlos Ribeiro, que estava sorvendo seu café, derramou a bebida quente em suas calças e se levantou. O Cabo Santos, assustado, deixou cair a bandeja que segurava. O Tenente Júnior congelou apenas piscando.
O quê? Quem é o desgraçado? Como se atreve a entrar sem bater? Sabendo que o subtenente-chefe está aqui, Carlos Ribeiro gritou, bufando e sacudindo a mancha de café em suas calças. No momento em que levantou a cabeça, suas pupilas tremeram incontrolavelmente. Parada na porta estava uma mulher que exalava uma aura mais fria do que o frio da Sibéria. Em seus ombros repousava uma autoridade mais pesada do que a escuridão lá fora. Júlia Alves se aproximou de Carlos Ribeiro, muito lentamente, toque, toque. A cada som da bota de combate no chão do escritório, o coração de Carlos Ribeiro encolhia. Júlia Alves parou apenas quando estava bem na frente dele. Ela examinou a jaqueta surrada que ele vestia, os livros razão espalhados em sua mesa e o rosto do Cabo Santos paralisado de medo. Carlos Ribeiro instintivamente assumiu a posição de sentido e prestou continência. Sua voz tremia finamente como a de uma cabra. Unidade. Subtenente Carlos Ribeiro, chefe da administração. Júlia Alves não recebeu a continência. Em vez disso, ela pegou sua ordem de serviço de pessoal, que havia sido jogada no lixo. Ela desdobrou o papel amassado bem na frente dos olhos de Carlos Ribeiro. O que você estava tagarelando há pouco? Garota de programa, com rostinho bonito. A voz de Júlia Alves era baixa, mas imponente, capaz de congelar o ar do escritório. O rosto de Carlos Ribeiro ficou pálido e depois preto. Que não, subtenente. Que bobagem é essa? Eu sou a general de brigada Júlia Alves, comandante da 5ª Brigada de Infantaria de Selva. Se meus ouvidos não me enganam, você estava falando em desrespeito a superior e planejando suborno de forma bem detalhada. Júlia Alves cutucou a placa de identificação de Carlos Ribeiro com o bastão de comando que segurava. Subtenente Carlos Ribeiro, não quero ouvir desculpas vindas de sua boca imunda. A partir deste momento, o escritório de administração do 3 Grau Batalhão está sob a custódia da equipe de auditoria da brigada. Vou fazer você vomitar cada centavo que extorquiu dos recrutas, cada suprimento que desviou e cada palavra repugnante que proferiu. Tudo. Naquele momento, o capitão de dia do batalhão, percebendo tardiamente a situação, correu para o escritório. Unidade, capitão João Soares, oficial de dia do 3 Grau Batalhão. Desculpe o atraso, não recebemos aviso de sua visita, general. Júlia Alves nem sequer olhou para o oficial de dia, mantendo os olhos fixos em Carlos Ribeiro enquanto ordenava. Oficial de dia, chame a polícia do Exército, imediatamente e prenda-o por flagrante. As pernas de Carlos Ribeiro ficaram moles, quase o fazendo desabar. Ele tinha reinado como um monarca naquela unidade por toda a sua vida. Seu mundo não poderia desmoronar por causa de uma general. Sua mente girou rapidamente. Provas, preciso me livrar das provas. E ele precisava espalhar o boato de que aquela mulher estava abusando de sua autoridade para oprimir um suboficial inocente. O Exército era um lugar pequeno e as pessoas tendiam a proteger as suas. Se ele mostrasse a união dos suboficiais, nem mesmo uma general se atreveria a atacá-lo. Carlos Ribeiro forçou uma expressão de ultraje e gritou: General, isso é um exagero. Eu dediquei mais de 20 anos a esta unidade. Prisão em flagrante por causa de uma piada. Isso é claramente um abuso e um desrespeito à classe dos suboficiais. O Cabo Santos prendeu a respiração diante da atitude descarada dele. Em momentos de crise, Carlos Ribeiro sempre enfatizava o espírito de nós somos irmãos para se safar. Mas Júlia Alves sorriu ironicamente. Dedicação? Sua dedicação foi apenas para o seu saldo bancário gordo, não é? Você está tentando ensinar a um superior só porque tem mais tempo de serviço? Esqueça. Júlia Alves olhou friamente para Carlos Ribeiro. Nas forças especiais eu nunca negociei com criminosos. Muito menos com traidores que nos apunhalam pelas costas. Piedade é um luxo. Prepare-se. Vou garantir que você não consiga resgatar um centavo sequer de sua tão preciosa aposentadoria. Júlia Alves fez um gesto para o oficial de dia. Ao ouvir aquelas palavras, o canto dos olhos de Carlos Ribeiro tremeu. Ele não podia terminar assim. Ele moveu secretamente os dedos para enviar um sinal de socorro pelo seu segundo celular, que estava em seu bolso. O destinatário era o subtenente-chefe da brigada, o líder da classe dos suboficiais e o seu padrinho.
Se alguém pudesse reverter essa situação, seria ele. Mas os sentidos de Júlia Alves eram aguçados. Em um instante, ela torceu o braço de Carlos Ribeiro. Ah! Ele gritou de dor. O celular escapando de suas mãos. O som do osso sendo torcido. Júlia Alves pisou no celular caído com sua bota de combate. Crunch! O aparelho se estilhaçou. Não tente truques sujos. Trapaças não funcionam na minha frente. Júlia Alves voltou-se para o Cabo Santos, que estava petrificado de medo. Seus olhos, antes ferozes, suavizaram-se. Seu nome e posto, Cabo Marcelo Santos. Você aguentou muito. Não se preocupe com o salário extorquido ou com as contas médicas de sua mãe. Quem veste o uniforme é um guerreiro que protege a pátria, não um capacho para encher os bolsos de um suboficial. Eu cuidarei disso, em nome da minha honra. Ao ouvir isso, o Cabo Santos desabou em lágrimas. As lágrimas que ele havia reprimido durante toda a sua vida infernal. Seu único salvador havia aparecido e era ninguém menos que a comandante da brigada. Carlos Ribeiro foi dominado pela polícia do Exército e arrastado, mas ainda gritava. Isso é abuso de poder. Você acha que pode violar a lei só porque é uma general? Não vou deixar barato. Espere e verá, Júlia Alves. Júlia Alves permaneceu imóvel, como pregada no chão, até que seus gritos diminuíram. Ela sabia. Ela tinha apenas começado. Não terminaria apenas com a remoção de Carlos Ribeiro. Uma rede de corrupção aliada a ele espalhava-se por toda a unidade como um fungo venenoso. Os canalhas iriam certamente mostrar suas garras. Júlia Alves olhou para os destroços do celular esmagado e murmurou: que venham. Vou limpar tudo. A guerra para extirpar o câncer podre da unidade havia começado. Isso não era apenas corrupção, era um cartel. As luzes do escritório do comandante da brigada permaneceram acesas muito depois da meia-noite. A general de brigada Júlia Alves jogou o livro Razão Secreto, encontrado no armário de Carlos Ribeiro, sobre a mesa. O livro estava cheio de irregularidades. Propinas na venda de sucata, desvio de combustível, até mesmo registros de venda da carne de rancho dos recrutas a fornecedores civis. No entanto, o que fez Júlia Alves franzir a testa foi a palavra suborno, escrita na parte inferior. À sua frente estava a capitã Helena Costa, sua ajudante de ordens, que trabalhou com ela desde os tempos das Forças Especiais. Capitã Costa, o valor no livro Razão é muito grande para ter sido desviado apenas por Carlos Ribeiro. Rastreie o fluxo de dinheiro dele. Sim, general. Identificamos que o subtenente Carlos Ribeiro enviava somas consideráveis para uma conta específica no final de cada mês. O destinatário está sob investigação. É óbvio quem é. Dizem que a água tem que ser limpa no topo, mas, neste caso, a água podre de baixo contaminou até a linha superior. Concentre-se no tenente-coronel Otávio Dutra, comandante do batalhão, e no subtenente-chefe Jonas Prado, o sargento Moro da brigada. O instinto de Júlia Alves estava correto. Carlos Ribeiro era apenas a ponta. Sua capacidade de reinar na unidade por 20 anos se devia à existência de um corpo gigante que o protegia. General, mas se atacarmos precipitadamente, podemos ser atingidas. O tenente-coronel Dutra tem fortes conexões com o alto comando da divisão e o sargento Mor Prado é um veterano enraizado nesta unidade há mais de 30 anos. Se tocarmos no sargento Mor Prado, que controla os suboficiais, a sua autoridade pode ser abalada. Júlia Alves sorriu friamente com a preocupação da capitã Costa. Reação: ótimo. Só o tufão pode arrancar a árvore podre pela raiz. Convoque a reunião de Estado-Maior amanhã de manhã. Vou declarar uma auditoria completa. Ao mesmo tempo, no escritório do comandante do batalhão. Estou enlouquecendo. Que desgraça é essa? Aquele idiota do Carlos Ribeiro teve que ser pego pela general. O tenente-coronel Otávio Dutra jogou o copo de uísque na parede. Estilhaços voaram por toda parte. À frente do tenente-coronel, cujo rosto estava vermelho de álcool e raiva, estava o subtenente-chefe Jonas Prado, o verdadeiro poder do regimento Onça Pintada. Com as mãos nas costas, o sargento Moro Prado estava calmo, ao contrário do tenente-coronel agitado, mas seus olhos brilhavam como os de uma serpente. Tenente-coronel, acalme-se. A raiva não vai mudar a situação. Calmo?
como posso ficar calmo? Se aquele idiota do Carlos Ribeiro guardou aquele livro-razão secreto como seguro, meu pescoço está em risco. Você acha que vai sair ileso? O tenente-coronel Otávio Dutra suspirou, ansioso. O sargento Mor Prado esboçou um sorriso desdenhoso. Não se preocupe, a menos que Carlos Ribeiro confesse, é quase impossível descobrir para qual bolso foi o dinheiro dos desvios. Carlos Ribeiro pode ser boca mole, mas sabe fazer contas. Ele vai cuidar da própria pele. O que o senhor quer dizer? Devemos culpar Carlos Ribeiro sozinho por todos os desvios? Um corte de rabo perfeito. O senhor e eu juramos que não tínhamos conhecimento de suas transgressões. Precisamos apenas aceitar a responsabilidade moral pela má supervisão e fingir submissão à general Júlia Alves para ganhar tempo. O tenente-coronel Otávio Dutra finalmente relaxou um pouco, recostando-se na cadeira, mas a sensação de ansiedade em seu peito persistia. Essa Júlia Alves, dizem que ela é uma megera. Uma mulher que rolou nas forças especiais saberia fazer uma auditoria administrativa minuciosa? Esse aí que está a brecha. Como uma oficial de campo, ela será ignorante em burocracia. Se manipularmos alguns registros e mantivermos os recrutas calados, ela ficará apenas na superfície. O sargento Mor Prado baixou a voz, inclinando-se em direção ao tenente-coronel Dutra. Preparamos uma carta na manga para um pior cenário. Carta na manga? Um roteiro em que a general invade a unidade tarde da noite, agride e ameaça um subordinado bêbado. Se Carlos Ribeiro apresentar uma queixa de investigação coercitiva e violação dos direitos humanos durante a investigação, a situação ficará interessante. O público sempre reage às lágrimas dos fracos. General de 2 estrelas pisa em suboficial indefeso, uma narrativa de abuso de poder que a mídia adora. O rosto do tenente-coronel Otávio Dutra finalmente se iluminou. Você é o sargento Mor Prado, de fato, brilhante. Agiremos como se estivéssemos dedicados à unidade e pelas costas transformaremos a general em uma tirana autoritária. Enquanto a conspiração sombria se desenrolava entre os dois, uma nevasca violenta ou forte, temporal se agitava lá fora, prenunciando um mau presságio. Na manhã seguinte, no pátio de formatura do 3 Grau Batalhão da 5ª Brigada de Infantaria de Selva, todo o efetivo estava reunido sob o frio cortante. Apenas um silêncio sufocante pairava no pátio. O boato de que o subtenente, chefe Carlos Ribeiro, havia sido levado em um veículo da Polícia do Exército na noite anterior havia se espalhado por toda a unidade. Os recrutas, embora se regozijassem, estavam tensos, antecipando a faca de corte da inspeção que estava por vir. Vários veículos pretos de comando deslizaram para o pátio. Assim que a general de brigada Júlia Alves saiu do carro, o tenente-coronel Otávio Dutra correu e prestou continência com um gesto exagerado. Lealdade. Tenente-coronel Otávio Dutra, comandante do 3 Grau Batalhão, dou minhas sinceras boas-vindas à comandante. Júlia Alves mal respondeu à continência do tenente-coronel Dutra com um olhar frio. Seu olhar penetrante passou pelo rosto oleoso do tenente-coronel e se fixou no sargento Mor Prado, de aparência sinistra, que estava atrás dele. Dispenso formalidades, pulem o relatório e iniciem imediatamente a inspeção de campo. Guie-me até o escritório de administração, almoxarifado e rancho. O tom de Júlia Alves era cortante e resoluto. O tenente-coronel Otávio Dutra tentou disfarçar seu constrangimento com um sorriso bajulador. Ah, sim, general. Entendido. Mas, comandante, a senhora deve estar cansada da longa viagem. Que tal um chá quente no meu escritório? Tenente-coronel Dutra, seu subordinado direto foi pego em flagrante de corrupção. O chá desce na sua garganta? A pontada afiada de Júlia Alves fez o rosto do tenente-coronel Dutra corar como um pimentão. Os oficiais alinhados ao redor mal ousavam respirar fundo. Vamos verificar o almoxarifado primeiro. Júlia Alves avançou resolutamente. O tenente-coronel e o sargento Mor Prado a seguiram apressadamente na frente do almoxarifado do 3 Grau Batalhão. O cabo responsável pelo almoxarifado destrancou o cadeado com as mãos trêmulas. Quando o portão de ferro pesado se abriu, o interior estava repleto de vários equipamentos militares e uniformes,
empilhados até o teto. À primeira vista, tudo estava perfeitamente alinhado. Júlia Alves permaneceu na entrada, examinando o interior do almoxarifado com olhos ferozes. Seu olhar se fixou em uma pilha de caixas de botas de combate empilhadas no canto. Abram isso agora. O sargento Mor Prado tentou intervir apressadamente. General, são itens obsoletos aguardando descarte. Estão apenas cheios de poeira, não há necessidade de verificar. Abram. A ordem foi curta e fria. O sargento Mor Prado mordeu o lábio e fez um sinal para o cabo do almoxarifado. O recruta rasgou a fita da caixa e dentro havia botas de combate velhas e sujas. O tenente-coronel Otávio Dutra estava prestes a soltar um suspiro de alívio. Naquele instante, Júlia Alves avançou e enfiou a mão no fundo da caixa. Retirando as botas velhas do topo, ela revelou caixas de botas de combate novas, ainda embaladas e escondidas por baixo. Botas de combate novas nascendo de uma caixa de lixo? Isso é algum tipo de mágica? Júlia Alves jogou a caixa no chão. Uhã! Novíssimas botas de combate de desempenho avançado se espalharam. Eram itens de primeira linha que dariam um bom lucro se vendidos no mercado negro de suprimentos militares. Cabo, de quem é a culpa disso? O recruta ficou lívido, apenas curvando a cabeça. O sargento Mor Prado tossiu e interveio apressadamente. Isso deve ter sido um erro no processo de distribuição. O subtenente Carlos Ribeiro é muito descuidado com a papelada. Sargento Mor Prado, eu não perguntei a você. Júlia Alves olhou friamente para o sargento Mor Prado. Até mesmo o sargento Mor, que havia passado por todas as provações, estremeceu com o olhar assassino dela e se calou. Júlia Alves fixou seu olhar novamente no cabo do almoxarifado. Cabo, se você contar a verdade, terá imunidade. Mas se mentir ou ficar calado, você também será considerado cúmplice e será levado ao tribunal militar. Escolha. O cabo olhou para o tenente-coronel Otávio Dutra e o sargento Mor Prado, choramingando. O tenente-coronel o encarava, incitando-o a manter o silêncio. No entanto, o peso da estrela, que pairava à sua frente, o esmagava mais. Foi o subtenente Carlos Ribeiro quem ordenou. Ele mandou classificar tudo como sucata para desviar para fora. Um caminhão do ferro velho estava agendado para o final desta tarde. Júlia Alves assentiu brevemente. Era exatamente o que ela suspeitava. Capitã Costa, obtenha as fotos das provas e apreenda todos os itens. E tenente-coronel Dutra. Sim, general. O que o senhor fez como comandante do batalhão, enquanto o sistema de suprimentos de sua unidade apodrecia a esse ponto? O senhor fingiu ignorância enquanto Carlos Ribeiro desviava essa quantidade enorme? Não tenho desculpas. É toda a minha falha. Eu nunca imaginei que aquele canalha do Carlos Ribeiro fosse tão corrupto. Investigarei minuciosamente o caso e o punirei severamente. O tenente-coronel, curvando-se para se safar, jogou toda a culpa em Carlos Ribeiro. Júlia Alves sentiu náuseas daquela atuação repugnante, mas se conteve. Ela precisava de algo mais conclusivo. Ela precisava de uma arma fumegante que provasse o envolvimento profundo do tenente-coronel Dutra e do sargento Mor Prado. A partir de hoje, o 3 Grau Batalhão será submetido a uma auditoria completa. Vamos revirar cada folha de papel, cada grão de poeira no canto do almoxarifado. Qualquer atitude não cooperativa será considerada obstrução e punida. Júlia Alves estava prestes a se virar para sair, quando o rancho ficou barulhento. Me larga. Você sabe quem eu sou para ousar tocar em mim? Uma voz familiar. Era a esposa de Carlos Ribeiro, a presidente do comitê de esposas do complexo residencial, que havia invadido a unidade. Ela empurrou os sentinelas do portão à força e irrompeu. Devolvam meu marido! Eu não aguento mais essa injustiça! Quem são vocês para prenderem um homem inocente? A presidente do comitê, ao ver Júlia Alves, começou a gritar histericamente. Você é a comandante daqui? Se uma mulher tem uma estrela, deveria ficar quieta no seu posto, porque está destruindo famílias honestas. Meu amor dedicou toda a sua juventude a esta unidade. É justo fazer isso com um homem prestes a se aposentar? O tenente-coronel Dutra e o sargento Mor Prado se regozijaram interiormente. A agitação da presidente do comitê era exatamente o que eles queriam. Júlia Alves não evitou a mulher que corria em sua direção, permanecendo firme.
A capitã Helena Costa tentou intervir apressadamente, mas Júlia Alves a impediu com um gesto. Senhora, está se esquecendo que isto é uma unidade militar e está causando tumulto? Tumulto? Você chama isso de tumulto? Diz que meu marido desviou. Onde estão as provas? É tudo uma armação. Eu sei que você só queria prender alguém para mostrar serviço assim que chegou. Provas estão transbordando. Eu não saberia que seu marido estava sugando o sangue dos recrutas para comprar suas bolsas de grife e bancar a faculdade de seu filho no exterior? A investigação interna revelou que fundos de suborno de fornecedores militares também foram transferidos para sua conta pessoal. Se causar mais problemas, eu a entregarei à Polícia Civil como cúmplice. Não há exceções para civis. Volte para casa em silêncio e aguarde a intimação para depoimento. A fúria gelada de Júlia Alves silenciou a presidente do comitê, que mal conseguia piscar. Sussurros circularam entre os recrutas que se reuniram por perto. Uau, a comandante tem um carisma de arrasar. É como se o peso de 10 anos tivesse sumido. O tenente-coronel Dutra não conseguiu mais disfarçar sua ansiedade com a forma como a situação estava se desenrolando. Se as coisas continuassem assim, seria apenas uma questão de tempo até que seus pescoços fossem apertados. Ele fez um sinal discreto para o sargento Morprado. Acione o plano B. O sargento Morprado discretamente se afastou da formação. Ele pegou o celular e ligou para algum lugar. Sou eu. Preparem-se. A ação será esta noite. O alvo é a general. Certo. Temos que enterrá-la de vez. Consegui um recruta problemático que será fácil de usar. Ótimo. Apenas siga o roteiro. Com o fim da ligação, um sorriso sinistro pairou nos lábios do sargento Morprado. A auditoria parecia prosseguir sem problemas. A equipe de auditoria, liderada por Júlia Alves, revirou tudo meticulosamente, como se estivesse extirpando o câncer podre do 3 Grau Batalhão. Na hora do almoço, Júlia Alves, que dispensou o rancho dos oficiais e comeu sua marmita com os recrutas no rancho principal, entrou no escritório vazio do capitão, em vez do comandante do batalhão, para uma breve pausa. Naquele momento, houve uma batida. General, há um recruta que solicitou uma conversa. Era a voz da capitã Helena Costa. Deixe-o entrar. A porta se abriu e um recruta tímido, de baixa estatura e com os olhos tremendo, entrou. Ele imediatamente caiu de joelhos e começou a chorar. General, por favor, me salve. Tá muito difícil, sinto que vou morrer. Júlia Alves não se perturbou e calmamente se aproximou do recruta. Levante-se. Um militar não se ajoelha facilmente. Qual que é o problema? Alguém está te incomodando? É que, na verdade, o recruta não conseguia falar. Soluçando, Júlia Alves estava prestes a colocar a mão em seu ombro para confortá-lo, quando o recruta soltou um grito estridente e caiu para trás. Ah, me ajude! Por favor, não me bata! O quê? Enquanto Júlia Alves hesitava, confusa, a porta foi escancarada e o tenente-coronel Dutra, o sargento Morprado e um oficial de relações públicas que estava filmando com um smartphone invadiram a sala. General, o que a senhora está fazendo? O tenente-coronel Dutra gritou. O recruta no chão rasgou a própria camisa e gritou em convulsão. A general disse que ia me aconselhar, mas de repente começou a me xingar e a me chutar. É assim que as forças especiais agem? Uau, uau! Era uma armadilha perfeitamente orquestrada. O tenente-coronel Dutra estalou a língua com uma expressão falsamente séria. Isso é um grande problema. A general agredindo um recruta em aconselhamento. Tá tudo filmado. A senhora não poderá evitar uma investigação da Polícia do Exército. Júlia Alves olhou friamente para o recruta que esperneava no chão e para Otávio Dutra e Jonas Prado, que sorriam vitoriosos. Interessante. Estão encenando uma comédia de terceira categoria. Júlia Alves não piscou. Pelo contrário, um sorriso de escárnio surgiu em seus lábios. Vocês erraram de endereço. Sabem o que eu aprendi num grau batalhão de forças especiais? Fingi cair na armadilha e depois explodir o buraco inteiro. Ela pegou seu smartphone do bolso e o mostrou. O aplicativo de gravação estava em execução. Tudo estava sendo gravado desde o momento em que ela entrou na sala. O som deste idiota chorando sozinho e o momento exato em que vocês invadiram a sala foram gravados perfeitamente.
Falso testemunho, desrespeito a superior, falsificação de provas. Vocês garantiram que eu tenha motivo para prendê-los. As expressões do tenente-coronel Otávio Dutra e do sargento Mor Prado empalideceram instantaneamente. Eles nunca imaginaram que Júlia Alves fosse tão meticulosa. No entanto, Jonas Prado não recuou. Você acha que um simples arquivo de áudio pode reverter a situação? As lágrimas de um fraco são mais poderosas do que a verdade. Vamos espalhar este vídeo para a mídia. Se isso virar uma guerra suja, quem tem mais a perder não é o senhor, general. Você quer que sua promoção seja bloqueada? O sargento Mor Prado mostrou os dentes. Era uma ameaça clara. Júlia Alves guardou o celular e se aproximou deles. Eu pareço alguém que se preocupa com as insígnias de seu posto? Eu só quero ser uma comandante de quem meus subordinados possam se orgulhar. Vá em frente e vaze para a mídia. Eu também vou divulgar tudo. A sujeira será de vocês. Vou revelar todos os atos imundos que vocês cometeram. No meio da situação sufocante, um estrondo vindo de fora quebrou o silêncio. Um helicóptero Black Hawk estava pousando no pátio de formatura, levantando uma forte corrente de ar. As pessoas que saíram do helicóptero eram o comandante da Polícia do Exército da Divisão e sua equipe de investigação. Júlia Alves falou: eu os chamei. A Polícia do Exército da Brigada já está podre demais para confiar, então eu pedi um helicóptero diretamente à divisão. O jogo principal começa agora. O aquecimento acabou. O tenente-coronel Otávio Dutra empalideceu e encostou-se à parede. Os olhos de Jonas Prado também tremiam violentamente. Só então eles perceberam, dolorosamente, a pessoa que haviam provocado não era uma oficial comum, mas uma predadora feroz que nunca soltava sua presa. Júlia Alves se virou e saiu, deixando-os para trás, congelados. O vento frio do inverno soprou atrás dela, mas seu passo era firme. Capitã Costa, entregue-os à equipe de investigação da divisão e os prenda. O segundo ato da guerra começou, mas esta batalha parecia que terminaria com a vitória total de Júlia Alves. Ou pelo menos era o que deveria acontecer. O toque da sirene da Polícia do Exército da Divisão ecoou no pátio, mas as expressões do tenente-coronel Otávio Dutra e do sargento-mor Jonas Prado estavam estranhamente calmas. Pelo contrário, havia um sorriso de escárnio em seus lábios. Eles já haviam planejado um jogo maior. Aproveitando o caos da invasão dos investigadores, o oficial de relações públicas discretamente se afastou e apertou o botão de envio em seu celular. Transmissão concluída. O destinatário era um notório reboque cibernético, Cyber Tracker, especializado em expor escândalos militares. General, sou o major da investigação da Polícia do Exército da Divisão. Uma vez que uma denúncia foi feita, somos obrigados a seguir o procedimento. O major da investigação olhou para o recruta que se contorcia no chão e para a general Júlia Alves. A situação estava ficando estranha. Os depoimentos de ambos os lados são conflitantes. O recruta alega ter sido espancado e a general diz que foi um ato encenado. Precisamos que ambos cooperem com a investigação. Siga o protocolo. Eu também vou apresentar meu arquivo de áudio como prova. Júlia Alves estava confiante. No entanto, havia uma falha fatal que ela negligenciou: a diferença entre a velocidade da burocracia militar interna e a propagação da opinião pública externa. Naquela noite, as comunidades da internet estavam em chamas. Exclusivo: general de brigada mais jovem do Exército suspeita de agressão brutal a recruta em aconselhamento. Vídeo chocante obtido com uma miniatura sensacionalista. O vídeo, editado de forma maligna, se espalhou como fogo. O vídeo mostrava apenas Júlia Alves se aproximando de forma imponente e o recruta gritando e caindo, habilmente justapostos. A parte em que Júlia Alves o aconselhava a se levantar foi distorcida como uma ameaça horrível, e as lágrimas falsas do recruta foram embaladas como as de uma vítima inocente. A opinião pública explodiu. Deram uma estrela a uma mulher e ela bate em um garoto. A comandos pega um recruta que parece civil? Que tipo de pessoa é general com essa índole? O Exército está uma bagunça. A opinião pública rapidamente rotulou Júlia Alves como um monstro, sem coração e sem lágrimas. Os fatos não importavam. O público estava apenas caçando a bruxa, mordendo a isca sensacionalista na manhã seguinte,
no escritório do comandante da brigada. Os telefones tocavam incessantemente. Ministério da Defesa, Alto Comando, jornalistas. Júlia Alves desconectou as linhas e apenas olhou pela janela. A neve, ou gelo, em MS, brilhava branca, mas seu coração estava congelado. Naquele momento, a capitã Costa entrou com o rosto pálido. General, o gabinete do Alto Comando enviou uma ordem de suspensão imediata do serviço. A senhora deve permanecer em confinamento na residência oficial até o fim da investigação. Júlia Alves assentiu com resignação, como se esperasse por isso. Mais rápido do que eu pensei. Esse era o trunfo deles. A senhora não está indignada? Devemos divulgar o arquivo de áudio original imediatamente. A capitã Costa desabafou sua frustração. Mas Júlia Alves balançou a cabeça em silêncio. Se ela divulgasse agora, eles tentariam desqualificá-lo como deepfake ou um arquivo falsificado. O impacto da mídia visual era muito grande e sua voz da verdade seria abafada. Eles estavam se aproveitando sutilmente da psicologia do público. Naquele momento, o tenente-coronel Dutra irrompeu no escritório do comandante da brigada sem nem se dar ao trabalho de bater. Um superior suspenso não era mais digno de respeito. Sua expressão era de superioridade sórdida. Unidade. Vim notificá-la para recolher seus pertences. A general deve permanecer na residência oficial como morta até a chegada do substituto. Atrás do tenente-coronel, o sargento Morprado apareceu com um sorriso zombeteiro. Ora, general Júlia Alves. A senhora era chamada de lenda dos comandos, mas caiu com um único meme na internet? Que mundo conveniente. A visualização é mais assustadora do que o fuzil. Sim, nós desviamos um pouco. Isso não é apenas corrupção de subsistência para alimentar a família? Teria sido melhor se tivéssemos acobertado um ao outro. Foi muito dura e veja o que aconteceu. Colhe o que planta. Júlia Alves olhou para eles com olhos frios. Embora as suas insígnias pudessem ser removidas, o poder intimidador de uma general que rolou nos campos de batalha permanecia. O tenente-coronel Dutra e o sargento Morprado instintivamente recuaram. Colho o que planto. Certo, veremos. A batalha ainda não acabou. Se quiserem que eu tire o meu uniforme, terão que arriscar suas vidas. Lembrem-se que ao tentar cortar minha cabeça, seus próprios pulsos podem ser cortados primeiro. Que bravata. Vamos, general. O tenente-coronel e o sargento Morprado zombaram e foram embora. Eles não duvidavam da vitória. Enquanto Júlia Alves estivesse imobilizada, eles queimariam todos os livros, razão e alibis. No crematório da unidade de suprimentos, sob a escuridão da noite, uma fumaça fétida subia ao céu. O sargento Morprado jogou as caixas contendo os livros razão secretos e contratos sob a fogueira. O enorme castelo de corrupção, que levaram 20 anos para construir, estava se transformando em cinzas. Queimem tudo sem deixar vestígios. O sargento Morprado apressou os recrutas. Observando as chamas, o tenente-coronel Dutra riu, aliviado. Júlia Alves terminará em desonra e nós seremos apenas transferidos após uma pequena punição. Usaremos o dinheiro que guardamos para viver como reis. Isso mesmo. O corte de rabo é a lei de sobrevivência neste meio. Os dois apertaram as mãos, comemorando seu pacto demoníaco. Eles nem imaginavam que uma lente infravermelha, além das chamas, estava gravando cada movimento deles. Júlia Alves estava afundada no sofá da residência oficial. No noticiário, a âncora a estava condenando como a general abusiva. Ela desconectou a TV. Um silêncio pesado caiu. Ela acariciou a medalha surrada que estava em seu bolso. Era um pertence de um companheiro caído dos comandos. Comandante, a verdade não se afoga. O consolo pesado de seu companheiro parecia um sussurro. Júlia Alves mordeu o lábio. Se eles usavam a mídia, ela responderia com a tática das sombras. Naquele momento, um toque regular e suave veio da janela da varanda. Era o código de chamada dos comandos. Júlia Alves abriu a janela imediatamente. Uma sombra preta deslizou para dentro como um fantasma. Unidade. Comandante, a senhora não está muito desprotegida? Major Arthur Souza.
Há quanto tempo? Removendo o capuz, revelou-se um homem com olhos penetrantes e um sorriso brincalhão. Arthur Souza, seu braço direito nos comandos, que após a reserva, tornou-se uma celebridade como consultor de segurança PMC e solucionador de problemas. Major Souza, você demorou. Invadir a guarita é fácil, mas tive problemas para despistar as moscas de esterco que estavam me seguindo. Arthur Souza brincou enquanto abria sua mochila. As notícias estão ridículas. A senhora virou o inimigo público número 1. Mas eu a conheço, comandante. Se fosse a senhora, teria quebrado a mandíbula dele, não apenas o empurrado. Júlia Alves não deu atenção à piada. Trouxe os itens. Arthur Souza imediatamente ficou sério e pegou um notebook. Claro, a seu comando eu caçaria em qualquer inferno. Arthur Souza abriu a tela. Primeiro presente. Um vídeo do crematório sendo reproduzido em 4K. A conversa repulsiva entre o tenente-coronel Dutra e o sargento Mor Prado, enquanto queimavam as provas, foi transmitida sem ruídos. Ótimo, o local da destruição de provas está seguro, mas para atingir o corpo, precisamos cortar o fluxo de dinheiro deles. Eu previ isso e me preparei. Segundo presente. Arthur Souza tirou uma foto surrada de um envelope. Era a foto de um ferro velho sombrio, localizado nos arredores de MS. É o ferro velho do primo do sargento Mor Jonas Prado, usado como testa de ferro. É apenas um ferro velho na fachada, mas na verdade é uma lavanderia de dinheiro. Todo o combustível desviado do exército, cabos de comunicação e vários equipamentos vão para lá. Mas o verdadeiro núcleo é outro. Arthur Souza sussurrou secretamente. Eles transformaram um depósito subterrâneo em uma enorme sala de servidores. Estavam operando um site de apostas ilegal, disfarçando o dinheiro desviado como lucro de apostas. Em outras palavras, o centro de lavagem de dinheiro. Os olhos de Júlia Alves brilharam intensamente. Isso não é apenas corrupção. É uma organização criminosa que parasita o exército. A informação é sólida? Sem dúvida. Assumi um risco na noite passada e consegui este USB. Nele estão os livros razão duplicados deles e a lista de subornos dos últimos 5 anos, incluindo os nomes da alta cúpula que recebeu propinas. Então, Arthur Souza sacudiu o pendrive preto. Aquilo era o detonador fatal que destruiria Otávio Dutra, Jonas Prado e seus benfeitores de uma só vez. Bom trabalho, Major Souza. Eu sabia que você conseguiria. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Júlia Alves. Mas, general, não devemos entregar isso imediatamente às autoridades. É provável que haja infiltrados na própria polícia do Exército que se comunicam com eles. Precisamos do timing perfeito para virar o jogo completamente, certo? Amanhã, 10 horas da manhã. Minha junta de disciplina será realizada na sala de reuniões da brigada. Eles querem me arrastar para um julgamento popular e tirar meu uniforme. Júlia Alves se levantou abruptamente. Uma aura assassina pairava ao seu redor. Vou mudar o ator principal dessa peça. Major Souza, prepare-se. Qual é o nome da operação? Operação Incinerador. Incinerar o lixo podre sem deixar vestígios. Na manhã seguinte, 10 horas da manhã, sala de reuniões principal do quartel-general da 5ª Brigada de Infantaria de Selva. Um silêncio pesado e sufocante pairava na sala, onde até a respiração era audível. O presidente da junta de disciplina, sentado na cadeira principal, era o chefe do Estado-Maior da divisão, um general de brigada que era colega de turma de Otávio Dutra e sempre menosprezou a gestão não convencional de Júlia Alves. De ambos os lados, o oficial de justiça e o oficial de auditoria estavam presentes e nas cadeiras do público o tenente-coronel Otávio Dutra e o sargento Mor Prado sentavam-se arrogantemente, sorrindo vitoriosos. Eles tinham certeza de que aquele seria o dia em que a carreira militar de Júlia Alves terminaria. General de Brigada Júlia Alves, por favor, entre. A porta pesada se abriu e Júlia Alves apareceu. Ela estava em uniforme de gala impecável. As medalhas e condecorações em seu peito atestavam seus méritos e as insígnias em seus ombros brilhavam friamente sob a luz. Ela não mostrava sinais de fraqueza,
caminhando com passos dignos de uma general vitoriosa até o centro da sala. General Júlia Alves, a senhora está aqui sob a acusação de abuso de poder contra subordinados e violação da conduta militar. A senhora confessa a culpa? O presidente perguntou com arrogância. Eu não confesso. A resposta imediata fez o sceno do presidente se franzir. Há provas em vídeo que foram noticiadas. A senhora pretende negar até o fim? Que descaramento. Uma comandante como a senhora é uma desgraça para o nosso exército. Portanto, esta junta de disciplina irá solicitar sua um momento. Júlia Alves interrompeu o presidente ousadamente. A sala começou a ficar agitada. Antes que decidam o meu destino, há uma verdade que todos aqui precisam ver. O que a senhora está fazendo? Tentando ganhar tempo? Não estou ganhando tempo. Estou revertendo o tempo forjado para a sua realidade original, antes que a verdade seja acobertada. Júlia Alves fez um sinal. A porta dos fundos se abriu e Arthur Souza entrou. Vestido com um terno elegante, ele conectou seu notebook à tela principal da sala de reuniões com familiaridade. Que tipo de tolice é essa? Quem é esse civil? Polícia do Exército, tirem-no daqui agora! O tenente-coronel Otávio Dutra se levantou e gritou. Uma ansiedade fria o atingiu. Sentem-se. O grito de Júlia Alves ecoou na sala de reuniões. A partir de agora, qualquer um que se mexer sem minha permissão será considerado cúmplice. Sob o carisma assassino, até os policiais do Exército congelaram. Nesse meio tempo, o vídeo começou a ser reproduzido na tela. Primeiro vídeo, Otávio Dutra e Jonas Prado rindo enquanto queimavam os livros razão no crematório. A cauda do lagarto pode ser cortada, mas o corpo sobrevive. Suas conversas sórdidas foram transmitidas pelos alto-falantes. Um silêncio gélido caiu sobre a sala. O rosto do tenente-coronel Dutra ficou pálido e o sargento Mor Prado abriu a boca, atordoado. E falso, e deepfake. O sargento Mor gritou como um trovão, mas o vídeo não parou e avançou. Segundo vídeo, um arquivo Excel, sob o título Livro Razão de Dinheiro Secreto da 5ª Brigada de Infantaria de Selva, a quantia desviada e a cadeia de subornos rolavam meticulosamente. E no meio da lista, incrivelmente, o nome do general de brigada Mário Lins, o próprio presidente da junta de disciplina, estava claramente marcado. O presidente engasgou. Ele viu seu nome ao lado da anotação 5 rodadas de golfe e 30 mil reais em espécie. Júlia Alves caminhou lentamente em direção à mesa do presidente general Lins. Ou devo chamá-lo de colega de turma. Em vez de se preocupar com minha conduta, o senhor deveria cuidar de seus próprios assuntos. O senhor tem documentos de apoio para as datas registradas aqui? Isso é uma conspiração. De onde a senhora tirou esse documento falsificado? Se é falsificado ou não, cabe ao procurador militar decidir. Major Souza, o terceiro vídeo. Foi o golpe decisivo. Era Jonas Prado contatando secretamente o recruta problemático em um local isolado. Ei, apenas finja por um momento. Eu garanto sua dispensa por invalidez. Se você derrubar aquela general, eu cuido da sua vida para sempre. A cena em que ele enfiava um envelope gordo no bolso do recruta também foi perfeitamente gravada. Provas irrefutáveis, sem chance de negação. Uma câmera escondida, a lente minúscula, discretamente colocada por Arthur Souza, havia capturado sua depravação. Em um instante, a sala de reuniões virou um caos. Havia murmúrios entre os oficiais de justiça presentes. Não era mais uma simples questão disciplinar, mas um crime grave que exigia prisão imediata. Júlia Alves caminhou lentamente até a frente do tenente-coronel Dutra e do sargento Mor Prado. Os dois tremiam como folhas e estavam pálidos. Bem, quem vai tirar o uniforme nesta situação? Mal as palavras foram ditas, o sargento Mor Prado se jogou no chão batendo a cabeça. General, cometi um crime capital. Eu apenas fiz o que os superiores mandaram. Foi tudo ordem do tenente-coronel Otávio Dutra. Por favor, me salve. O quê? Seu velho safado, você foi o primeiro a dar ideia. O tenente-coronel Dutra agarrou o colarinho do sargento Mor Prado violentamente. A cena dos dois brigando para salvar a própria pele era deplorável. Júlia Alves olhou para a cena feia com olhos frios e falou:
É melhor economizar em energia. Vocês terão que brigar no presídio militar pelo resto da vida. Naquele momento, a equipe de investigação do Ministério Público Militar, que estava esperando do lado de fora, invadiu a sala de reuniões. Eram as pessoas que Júlia Alves havia solicitado diretamente à alta cúpula, com base nas provas decisivas que Arthur Souza havia fornecido na noite anterior, ignorando a polícia do Exército corrupta, Otávio Dutra. Jonas Prau. E o dedo do investigador apontou para o presidente da Junta de Disciplina, General de Brigada Mário Lins, preso em flagrante por suborno, abuso de poder e instigação a falso testemunho. Algemas frias de metal prenderam seus pulsos. O tenente-coronel Dutra, enquanto era arrastado pelo chão, gritou para Júlia Alves: Júlia Alves, você acha que vai ter uma carreira militar tranquila depois disso? Você sabe quem está por trás de mim? Júlia Alves soltou uma risada seca. Eu não me importo com quem está por trás de você. Vou amarrar todos como um barbante de mandioca e jogá-los na prisão. Vá e diga a eles claramente. O cachorro louco das 5 da brigada soltou a coleira. No final do tumulto, apenas Júlia Alves, a capitã Helena Costa e Arthur Souza restaram na sala de reuniões. Uau, comandante. A sua última frase foi de cinema. Cachorro louco me deu arrepios. Arthur Souza levantou o polegar. A capitã Costa falou com uma expressão emocionada. General, a senhora sofreu muito. Finalmente, seu nome foi limpo. Júlia Alves desviou o olhar para a janela. A neve tinha parado e um sol quente espreitava por entre as nuvens escuras. Não vou parar apenas em ter meu nome limpo. É apenas o começo. Preciso confiscar todos os bens dos canalhas que roubaram a comida do prato dos recrutas e restaurar a unidade ao seu estado original. O caminho ainda é longo. Ela ajeitou seu boné e saiu pela porta. No corredor, os recrutas, que já haviam ouvido os rumores, formavam uma multidão. Eles observavam a general com olhos tensos, temendo outra onda de expurgos. Júlia Alves parou bem na frente dos recrutas. E ela caminhou até o cabo na primeira fila, que usava botas de combate gastas. Qual é o seu nome, cabo? Cabo André Silva. Júlia Alves olhou brevemente para as botas esfarrapadas do cabo Silva, tirou a carteira do bolso e pegou algumas notas de R$50, enfiando-as no bolso do peito do cabo Silva. É meu presente. Compre algo gostoso para comer quando sair de licença. E Júlia Alves olhou lentamente para os recrutas reunidos e gritou com a voz retumbante: a partir de hoje, vou defender com a minha vida cada suprimento, cada refeição e o tratamento justo que lhes é devido. Não vou tolerar que meus subordinados andem por aí como mendigos. Entendido? Sim, general! O grito estrondoso dos recrutas ecoou no corredor. Não era uma resposta forçada. Era um grito de respeito e confiança ilimitada em seu comandante, que vinha do fundo de seus corações. Júlia Alves virou as costas para a aclamação fervorosa e caminhou em direção ao seu escritório. Seus passos eram leves como penas. Uma vingança satisfatória e o primeiro passo de um verdadeiro militar. O portão da Justiça, que estava firmemente fechado na 5 Brigada, se abriu de par em par. Uma semana se passou desde a prisão do tenente-coronel Otávio Dutra e do sargento-mor Jonas Prado. O 3 Grau Batalhão do Regimento Onça Pintada, da 5ª Brigada de Infantaria de Selva, estava imerso em uma calmaria após uma forte tempestade. Mas o silêncio não era o medo e a opressão do passado, mas uma tranquilidade vibrante na qual uma nova esperança germinava. As solas das botas de combate dos recrutas não batiam mais soltas e o aquecedor dos alojamentos soprava ar quente constantemente. Graças à execução normal do orçamento que Carlos Ribeiro havia desviado, as condições de serviço dos recrutas melhoraram visivelmente. Mas a general de brigada Júlia Alves não estava satisfeita. Ela não era uma comandante que se sentava confortavelmente na cadeira de seu escritório, apenas folheando documentos. Capitã Costa, qual é o almoço de hoje? 11h30 da manhã. Júlia Alves se levantou abruptamente. Sim, o cardápio diz carne de sol com abóbora, salada de feijão fradinho e omelete. Ótimo. Hoje vamos para o rancho do 1 Grau Batalhão, sem aviso prévio. Júlia Alves caminhou, em vez de usar seu carro oficial, perto do rancho do 1 Grau Batalhão,
que não ficava longe do quartel-general, o cheiro delicioso de comida caseira deveria ser forte. Mas quanto mais Júlia Alves se aproximava do rancho, mais ela franzia a testa. Havia um cheiro de comida, mas estava longe do aroma delicioso que abre o apetite. Era um cheiro enjoativo misturado com ranço de óleo velho e um fedor de peixe azedo. Ao abrir a porta do rancho, os rostos dos recrutas na fila de distribuição estavam sombrios. Os recrutas que pegavam suas bandejas faziam caretas ao provar a sopa ou iam diretamente para o lixo sem tocar na comida. Unidade. General. O oficial de dia, na entrada do rancho, correu assustado, à vontade. Todos continuem comendo. Júlia Alves caminhou resolutamente até a linha de distribuição. As mãos do cozinheiro que segurava a concha tremiam. O rosto de Júlia Alves endureceu ao verificar o conteúdo da panela. Diziam que era carne de sol com abóbora, mas em vez de carne, havia apenas gordura branca flutuando. E a abóbora estava cozida demais, parecendo mingau. Quase não havia carne magra. Isso pode ser chamado de ensopado? Não é apenas sopa de gordura. O cozinheiro, apavorado, não ousava levantar a cabeça. Eu sinto muito. A carne que foi entregue era toda cheia de gordura. Era impossível empalá-la. Não é culpa do cozinheiro. Chame a nutricionista responsável imediatamente. Momentos depois, uma cozinheira civil vestida com um avental branco apressou-se. Era uma mulher de meia idade, com um perfume forte e brincos chamativos, que não combinavam com a cozinha. Ora, general, se a senhora aparece sem avisar, fica difícil, sabe? Nem deu tempo de preparar. Ela tentou apaziguar a situação com uma voz dengosa, mas os olhos de Júlia Alves ficaram ainda mais ferozes. Preparar? Se eu avisasse, a senhora faria um banquete real em vez da ração que serve para cães? Júlia Alves pegou a concha com a gordura escorrendo, um odor rançoso pairava. Isso é comida para humanos? A senhora serviria isso na mesa de jantar de sua família? A senhora está exagerando. A comida do exército é sempre assim. Quanta dificuldade passamos para alimentar esses garotos com um orçamento limitado. A senhora não sabe como os preços estão altos. A cozinheira, pelo contrário, levantou a voz. A mesma desculpa de sempre, o orçamento. Júlia Alves bateu a concha na bandeja com força. Não use o preço como desculpa. Eu verifiquei os registros. O subsídio de rancho em nossa brigada é de mais de R$ 6 por pessoa. E o resultado é este lixo. Júlia Alves chamou sua ajudante de ordens. Capitã Costa, chame a polícia do Exército e o fiscal de contratos imediatamente. Faremos uma auditoria completa, confrontando o registro de entrega de alimentos desta manhã com o estoque do depósito. A expressão da cozinheira perdeu toda a cor. A senhora está me acusando? Eu dediquei 5 anos a esta unidade. Os comandantes anteriores sempre me elogiavam por meu esforço. Eles a elogiavam, é claro, porque a mesa dos comandantes recebia picanha de primeira linha, desviada para eles. Mas o que meus recrutas estão comendo é lixo. Eu não vou deixar isso passar. Júlia Alves percebeu que os recrutas no rancho estavam apenas olhando para elas, segurando suas colheres. Ela gritou com uma voz alta: todos os recrutas parem de comer. Abrirei o PX imediatamente. O custo do almoço de hoje será totalmente coberto pela general. Comam o que quiserem. Este lixo será descartado. Uau! A aclamação dos recrutas explodiu, quase estourando o telhado do rancho. Júlia Alves deixou os garotos em júbilo e caminhou em direção ao depósito de alimentos. Ela sabia que a verdadeira fonte da corrupção, mais repugnante do que carne podre, estava escondida lá. Ao abrir o pesado portão de ferro, um vapor branco saiu. As caixas empilhadas até o teto tinham adesivos Produto Nacional de primeira linha. Mas quando Júlia Alves abriu as caixas com uma faca, ela apenas soltou uma risada seca de espanto. O conteúdo era carne de baixa qualidade de origem desconhecida e blocos de gordura com validade vencida, descoloridos e pretos. Chame o Major Souza, que cheiro de podridão insuportável. Em menos de 30 minutos, Arthur Souza, vestido com roupas casuais, apareceu no depósito. Ele vasculhou habilmente as caixas de carne e estalou a língua.
General, isso é um truque clássico de troca de embalagem. Elas saem da fábrica como primeira linha nos documentos, mas no centro de distribuição intermediário trocam as caixas pelas carnes de lixo, quase vencidas. O dinheiro que sobra é dividido entre o fornecedor e os militares responsáveis. Quem é a empresa? A Rei do Churrasco, uma empresa local cujo dono é um peixe grande. Eles monopolizam o fornecimento militar há mais de 20 anos. Estão fortemente ligados ao deputado federal local. Vai ser um problema se mexermos nisso. Júlia Alves sorriu levemente ao ouvir o relatório. Político como padrinho? Perfeito. Eu estava precisando de um saco de pancadas. Foi pego em flagrante. Naquele momento, uma voz rude ecoou do lado de fora do depósito. Hã? Que mulherzinha louca é essa que está bagunçando meu território? Um homem gordo, com um rosto oleoso e um grosso colar de ouro, apareceu com 5 capangas. Era Mário Tubarão Neto, o CEO da Rei do Churrasco. Ele examinou Júlia Alves de cima a baixo e soltou um sorriso sórdido. Ah, você é a general de 2 estrelas que acabou de chegar. Ouvi dizer que é temperamental, mas o rosto é bonitinho. Seria perfeita para tirar o uniforme militar e servir cachaça. Os capangas riram sarcasticamente. Júlia Alves olhou para ele sem piscar. Mário Neto. Pelo crime de alimentar lixo a militares e pelo insulto a uma general em serviço. Sua vida acabou. Crime? Ei, dona general, a senhora não sabe como as coisas funcionam. Dar o mais barato para os milicos e usar o dinheiro que sobra para alimentar a nós e lubrificar os peixes grandes é economia criativa. Onde já se viu uma mulherzinha vir se intrometer nos negócios dos adultos? Mário Neto empurrou o rosto ameaçadoramente na frente de Júlia Alves. Vou avisar numa boa, caia fora. Você ficaria em choque se soubesse quem está por trás de mim. O deputado Oswaldo Salles, do Comitê de Defesa, é meu primo de primeiro grau. Uma ligação dele. E ele tira seu uniforme em um piscar de olhos. Político. Era a palavra que Júlia Alves mais odiava no mundo. Ela ajeitou lentamente suas luvas de couro pretas. Não me importa se é o deputado Salles ou outro qualquer. A partir do momento em que você trouxe lixo para minha brigada, você é apenas um criminoso. E criminosos, os olhos de Júlia Alves brilharam friamente. Não se resolvem com palavras. Você só vai entender quando apanhar um pouco. Assim que suas palavras terminaram, Mário Neto levantou a mão violentamente. A intenção era esbofetear Júlia Alves. Mas sua mão não alcançou o alvo, parando no ar. Júlia Alves havia agarrado seu pulso firmemente. Craque. Um som assustador de osso sendo torcido encheu o depósito. O grito agonizante de Mário Neto rasgou o ar. Argue! O que vocês estão esperando? Peguem essa mulher, agora! Ao grito de Mário Neto, os capangas avançaram. Arthur Souza tentou intervir, mas Júlia Alves o deteve com um gesto. Fique de fora, eu cuido disso. Ela era uma máquina de combate humana, que esteve na linha de frente em inúmeras operações antiterrorismo no 1 Grau Batalhão de Forças Especiais. Aqueles arruaceiros com músculos inchados não eram páreo para ela. Júlia Alves desviou facilmente o punho do primeiro capanga e imediatamente enfiou o cotovelo no plexo solar dele. Cof! O gigante desabou no chão. Em seguida, ela evitou o chute do segundo homem e atingiu precisamente sua articulação do joelho com um chute baixo. Tude! O som foi de um golpe pesado. Em um instante, os 5 capangas estavam se contorcendo no chão. Não levou nenhum minuto para eliminá-los. Júlia Alves se aproximou de Mário Neto, que tremia como um salgueiro, sem perder o fôlego. Ligue. Para quem? Para o deputado federal, seu primo, que você diz ser seu padrinho. Diga que eu o transformei num aleijado e peça que ele implore para eu o deixar viver. Mário Neto recuou, aterrorizado. A mulher à sua frente não era uma militar, mas a morte-viva. Ah, deixa para lá. Eu mesma ligo. Chamarei a polícia do Exército e prenderei todos vocês por obstrução de serviço militar, roubo de suprimentos e fraude. Naquele momento, o som estridente da sirene da polícia do Exército ecoou fora do rancho. Júlia Alves havia chamado a PE antecipadamente. Após a prisão de Mário Neto, o CEO da Rei do Churrasco, a qualidade do rancho da 5ª Brigada melhorou drasticamente. No entanto, Júlia Alves sabia. Um fornecedor civil como Mário Neto só podia dar ordens na frente de uma general
porque havia um poder ainda maior, vestindo uniforme, o protegendo. Sua suspeita estava correta. A notícia da prisão de Mário Neto congelou a atmosfera no quartel-general de logística do Exército, gabinete do comandante de logística do Exército. Aquela desgraçada da Júlia Alves se atreveu a fazer isso. O general de Exército, Ricardo Aguiar, comandante de logística, bateu na mesa. Ele era o líder da sociedade secreta O Condor e o verdadeiro corpo que recebia somas enormes de Mário Neto todos os meses. Comandante, se Mário Neto abrir a boca, nós também estaremos em risco. Precisamos derrubar Júlia Alves antes disso. O chefe de gabinete de logística, que estava ao lado dele, alertou apressadamente. Os olhos de Ricardo Aguiar se estreitaram. A auditoria não funciona. Ela é uma megera que não deixa rastros. Então teremos que atacar o ponto vital de um militar, a segurança da fronteira. Ele pegou o telefone e deu uma ordem secreta ao comandante da Unidade de Informações Especiais subordinada. Esta noite, infiltre agentes inimigos no setor da 5ª Brigada e rompa a linha de defesa. A general deve ser destituída de seu posto pela falha na segurança. Naquela noite, 2h da manhã, posto de vigilância avançado da 5ª Brigada na linha de frente. O rádio de Júlia Alves, que estava observando as câmeras de segurança na neblina densa, chiou. Sala de comando. Aqui é o 15 grau pelotão. Objeto não identificado detectado. Corte na cerca de arame. O alarme disparou estrondosamente. E a sala de situação virou um caos. Era um incidente real. Todas as tropas. Alerta 1 de segurança. Equipes de busca intervenham imediatamente. Júlia Alves imediatamente vestiu seu equipamento de combate individual e correu para o local. No entanto, ao chegar, ela sentiu uma estranha incongruência. A seção cortada da cerca não parecia ter sido cortada pelo lado de fora, mas por um cortador de precisão pelo lado de dentro. E havia sinais de infiltração, mas não de fuga. Estranho. Isso não é uma infiltração, é uma encenação. Naquele momento, tiros ecoaram na escuridão. Um recruta de busca gritou e caiu. Ele havia levado um tiro na perna. Inimigo! Reajam! O local se transformou em um pandemônio. Mas Júlia Alves estava fria, quase gelada. Ela havia passado por inúmeras operações nos comandos e sabia de todos os truques do inimigo. Cessar fogo são nossos. Júlia Alves gritou com toda a sua força. General, o que a senhora está dizendo? Um de nós foi baleado. Escutem bem o som do tiro. Não é de um fuzil AK, é de um fuzil de assalto K. E o tiro veio da posição de emboscada de nossas tropas, na direção das 10 horas. Júlia Alves apontou seu bastão de comando para a floresta. Os que estão escondidos ali não são inimigos. Cerquem-nos agora. O instinto de Júlia Alves estava correto. Quando a equipe de busca cercou a área e acendeu a luz de bengala, 3 indivíduos em uniforme militar, segurando fuzis do Exército, se renderam. Eram agentes especiais do Batalhão de Informações Especiais, enviados por Ricardo Aguiar. O líder da equipe, que foi dominado no local, ajoelhou-se na frente de Júlia Alves. Quem os enviou, não podemos dizer. Estávamos apenas em treinamento. Treinamento? Um treinamento em que vocês disparam com munição real contra nossos próprios soldados. Vocês abriram um buraco na perna do meu subordinado e chamam isso de treinamento? Júlia Alves agarrou o colarinho do líder da equipe e o levantou. O instinto assassino em seus olhos era azul e frio. Meu recruta sangrou. Você não morrerá em um tribunal militar, mas em minhas mãos. Fale. Quem foi? Sob o carisma avassalador de Júlia Alves, o líder da equipe estremeceu e confessou. Foi uma ordem do comandante de logística do Exército. Júlia Alves afastou o oficial que veio relatar, furiosa. Como se atreve a armar uma emboscada no meu território? A corda da vez foi enviada pelo general de Exército Ricardo Aguiar. Na manhã seguinte, Júlia Alves amarrou os agentes infiltrados que eram fantoches de Ricardo Aguiar. Em vez de entregar a lousa à polícia do Exército, ela os jogou em um caminhão, exibindo-os na frente do portão principal do quartel-general do Exército. Um enorme banner estava pendurado na lateral do caminhão, devolvendo os cachorros loucos que apontam o fuzil para nossos próprios soldados. O quartel-general do Exército virou um caos.
A notícia de que um comandante de logística havia patrocinado um tiroteio entre nossos próprios soldados chocou todo o exército. Ricardo Aguiar jogou sua xícara de chá na parede assim que ouviu o relatório. Essa desgraçada arrogante me declarou guerra. Ele percebeu que a fase de operações secretas havia acabado. Era o começo de uma guerra total. Chame o chefe de gabinete de auditoria agora. Congelem todos os suprimentos, equipamentos e orçamentos destinados à 5ª Brigada. Nem um grão de arroz, nem uma gota de combustível. Vou fazê-los morrer de inanição. A retaliação de Ricardo Aguiar, que controlava a linha de logística do Exército, foi rápida e cruel. Os veículos de suprimentos e transporte de combustível destinados à 5ª Brigada foram todos desviados. O pretexto era atrasos temporários devido a problemas de abastecimento, mas na verdade era apenas um ato mesquinho que apostava na sobrevivência dos recrutas. Júlia Alves olhou para o oficial de logística que chorava ao relatar o estoque vazio. General, é um desastre. Não podemos cozinhar o jantar de hoje. O estoque de combustível também acabou. Os recrutas terão que dormir no frio. Não se preocupe, eu alimento os meus filhos. Júlia Alves pegou seu cartão de despesas oficiais e usou o dinheiro do próprio bolso para o que faltava. E imediatamente ligou para os presidentes das associações de comerciantes da região. Sou a comandante da 5ª Brigada. Precisamos urgentemente de suprimentos para alimentar nossos soldados. Os pagamentos do Exército foram bloqueados. Por favor, confie no meu nome e me vendam fiado. Eu garanto o pagamento, aconteça o que acontecer. Talvez sua sinceridade desesperada os tenha tocado. Comerciantes de Corumbá e MS vieram com caminhões cheios de arroz, carne e macarrão instantâneo, parando na guarita. Ora, general, ouvimos os rumores. A alta cúpula é tão má. Não podemos deixar nossos soldados passarem fome. A crise imediata foi superada com a ajuda dos cidadãos, mas Júlia Alves não tinha intenção de apenas se defender. Ela não podia encerrar essa guerra apenas na defensiva. Ela precisava atingir o ponto fraco do inimigo. Major Souza, o que Ricardo Aguiar valoriza mais do que a própria vida? O dinheiro, general. E a empresa que o protege é a Engenharia de Defesa Salles. Eles estão prestes a assinar um contrato de fornecimento de coletes à prova de balas de grande escala. Engenharia de Defesa Salles. É lá que vamos atacar. Os olhos de Júlia Alves brilharam friamente. Depois da guerra da comida, era a guerra do equipamento. Apesar da operação de bloqueio de suprimentos do quartel-general do Exército, a notícia de que a 5ª Brigada estava ilesa irritou Ricardo Aguiar. Ele sacou seu trunfo. Ele ordenou que os novos coletes à prova de balas da Engenharia de Defesa Salles, a empresa que ele protegia, fossem distribuídos com prioridade à 5ª Brigada. O pretexto era reforçar a prontidão de combate da linha de frente, mas sua intenção era sinistra. Se houvesse vítimas devido aos coletes defeituosos, ele culparia a má gestão de Júlia Alves e a enterraria. Dias depois, dezenas de caminhões com o logotipo da Engenharia de Defesa Salles chegaram ao pátio da brigada. General, 3.000 coletes à prova de balas novos chegaram, por ordem do quartel-general de logística. Usando material de ponta, eles reduziram drasticamente o peso e dobraram a proteção. Apesar do relatório empolgado do oficial de logística, a expressão de Júlia Alves estava fria. Ela pegou um colete da caixa. Era leve, inesperadamente leve para ser um colete à prova de balas, o que era suspeito. Transfiram tudo para o estande de tiro. Reúnam todos os comandantes de batalhão e mandem o CEO da empresa de fornecimento, Salles, vir para cá imediatamente, 2 da tarde. Estande de tiro. Roberto Salles, o CEO da Engenharia de Defesa Salles, apareceu com um ar tranquilo. Ele era um colega de turma sênior de Ricardo Aguiar e uma figura importante na corrupção de defesa. Ora, General Alves, a senhora deveria me oferecer um chá quente depois de receber uma mercadoria tão valiosa. É uma pena me chamar para um estande de tiro tão hostil. As saudações serão feitas após o teste de desempenho. Iniciem o tiro. Bang! Bang! Com o som agudo de tiros, a munição de 5,56 milímetros atingiu o manequim que usava o colete.
O resultado foi horrível. A bala perfurou a placa balística como se fosse papelão molhado e se enterrou profundamente no saco de areia atrás. Os comandantes de batalhão que assistiam soltaram suspiros de choque. Isso é um colete à prova de balas? Não é apenas um colete de pesca? Júlia Alves pegou a placa balística perfurada e a jogou no chão, perto dos sapatos de Roberto Salles. Explique, é este o material de ponta de que se gabou? É apenas plástico reforçado barato com espuma? Onde está a tecnologia? Roberto Salles, sem demonstrar nervosismo, sorriu dissimuladamente. Ah, o alcance de tiro estava muito próximo. As condições não estavam certas. Além disso, coletes à prova de balas às vezes são penetrados se houver azar, não é? Vamos trocar os defeituosos e deixar o assunto quieto. A senhora também deve considerar a reputação do comandante Aguiar. Ele tentou uma ameaça sutil, usando o nome de Ricardo Aguiar como escudo. Mas Júlia Alves, em vez de responder, tirou sua pistola do coldre na cintura. Clique-claque. O som frio do carregamento fez o ar do estande de tiro congelar. Penetrado se houver azar. É? Então vamos testar a sua sorte. Use. Júlia Alves tirou o novo colete do manequim e o jogou para Roberto Salles. Vista-o. Prove o desempenho do seu excelente colete. A munição de pistola K é mais fraca do que a de fuzil, então deve aguentar. Claro, se você tiver muita sorte. Júlia Alves apontou a pistola diretamente para o centro do peito de Roberto Salles. A aura assassina e fria, que havia derrubado inúmeros inimigos nos comandos, esmagou todo o corpo de Salles. Isso é tentativa de homicídio. Você sabe quem eu sou? Ricardo Aguiar não vai ficar quieto. Tire isso de mim. 1. Júlia Alves contou friamente, dobrando o dedo. 2. Por favor, me salve. Eu confesso tudo. Eu farei o que você quiser. Roberto Salles implorou, contorcendo-se no chão. Ele tremia incontrolavelmente, aterrorizado. É tudo falso, sim. A ordem era para reduzir o custo de fornecimento. Os resultados dos testes foram falsificados. Ricardo Aguiar desviou mais de 50 milhões de reais em propinas. Pela minha vida, por favor. Milhares de olhos reunidos no pátio de formatura testemunharam aquela verdade suja. Júlia Alves colocou o gravador de volta no bolso e ordenou em voz baixa: Polícia do Exército, tirem este lixo daqui. No entanto, a situação se desenrolou de forma diferente do que Júlia Alves esperava. Com um estrondo, uma coluna de sedãs pretos invadiu o estande de tiro. Eram veículos do Departamento Central de Investigação do Quartel-General do Exército. Ricardo Aguiar havia agido rapidamente. Um investigador apresentou um mandado. General de Brigada Júlia Alves, a senhora está sendo presa por flagrante, sob acusação de insubordinação, perturbação da ordem militar, sequestro e ameaça civil. Quando os investigadores tentaram segurar Júlia Alves, os soldados da brigada apontaram seus fuzis. Não se mexam! Não toquem em nossa general! Vocês deixam os verdadeiros ladrões em paz e vêm prender quem? O local virou um caos. Era uma crise iminente de derramamento de sangue entre nossos próprios soldados. Júlia Alves levantou a mão para acalmar os recrutas. Abaixem as armas, é uma ordem. Embora seus subordinados estivessem furiosos, ela foi firme. Eu não estou sendo levada por ter perdido. Estou indo para o coração deles para cobrar o preço pelos crimes. A brigada não deve se perturbar, cumpram suas missões. Até eu voltar. Júlia Alves estendeu as mãos e permitiu que as algemas fossem colocadas em seus pulsos. Os soldados engoliram sua raiva ao verem suas costas caminhando com dignidade. Júlia Alves foi detida em uma solitária no porão do Presídio Militar do Exército, onde não entrava um raio de luz. Ricardo Aguiar pretendia isolá-la sem um julgamento para fazê-la desmoronar ou forjar um acidente. Pouco depois, Ricardo Aguiar entrou na sala de visitas com um sorriso sórdido. General Alves: eu avisei para me ouvir quando eu estava de bom humor. Isso não é nem um confronto de ovo contra rocha. Você não sabia que minhas conexões se estendem ao Congresso e ao gabinete presidencial? Polícia do Exército, Ministério Público, Serviço de Inteligência. Todos estão na palma da minha mão.
Você vai apodrecer aqui para sempre ou ser dispensada em desonra? Ricardo Aguiar riu, mas os olhos de Júlia Alves estavam firmes. Ovo contra a rocha, é? Mas uma rocha podre racha e desmorona, com um único ovo, e o fedor se espalha pela rachadura. O que você está dizendo? Seu maior erro foi pensar que você me isolou. No mesmo momento, numa casa segura, perto da unidade, a capitã Helena Costa, o major Arthur Souza e reservistas dos comandos estavam reunidos com expressões sombrias. O brilho assassino em seus olhos era intenso. Nossa comandante foi presa. Mas eles nunca imaginarão que ela entrou na toca do tigre para cortar a cabeça dele. O major Arthur Souza apertou a tecla Enter do notebook. Os dados do cartão microSD que Júlia Alves havia enfiado no bolso da capitã Costa no momento de sua prisão apareceram na tela. Eram os livros razão duplicados de Ricardo Aguiar e das empresas de defesa e a lista secreta de membros da sociedade O Condor. Devo vazar para a imprensa? Não. A mídia também já foi comprada por eles. Vamos atacar fisicamente. Arthur Souza projetou a planta baixa do quartel-general do Exército em uma tela grande. Era o bunker de comando subterrâneo. Operação Cemitério de Estrelas. Esta noite, tomaremos o coração do Exército. Bunker subterrâneo do quartel-general do Exército. O lugar sagrado que deveria comandar em caso de guerra havia se transformado em um antro de corrupção onde generais podres se reuniam para beber. Ricardo Aguiar e os membros principais do Condor estavam celebrando a remoção de Júlia Alves, bebendo uísque caro. Comandante Aguiar, foi um lance de gênio derrubar aquela general teimosa de uma só vez. Ha, ha! Uma mulher se atreve a levantar a cabeça na minha frente. Ela não veria a minha cara nem morta. Agora, o negócio de suprimentos militares é nosso. Um brinde, clink, ao som dos copos de vidro, as luzes do bunker se apagaram de repente. Uma escuridão total se instalou. O quê? Sentinela, por que não ligou o gerador de emergência? Ricardo Aguiar gritou. Mas nem mesmo as luzes de emergência se acenderam. Isolamento total, sem telefones fixos ou rádio, isolados do mundo exterior. Naquele momento, um som de algo rasgando veio da porta blindada, que tinha 50 centímetros de espessura. X-Esc, cabum, era o som de um cortador especial derretendo a porta de aço. Guardas, polícia do Exército, alguém... Os generais chamaram desesperadamente, mas só obtiveram silêncio. A porta de ferro pesada foi arrombada. Granadas de gás lacrimogêneo e fumaça rolaram para dentro com um som de tamp-tamp. Das nuvens de fumaça, figuras pretas, usando máscaras de gás e óculos de visão noturna, entraram rapidamente. Seus movimentos eram rápidos e precisos, como máquinas. Os poucos policiais do Exército que faziam a segurança foram dominados sem sequer conseguirem disparar uma arma. Quem são vocês? Espiões? Invasores? Ricardo Aguiar tentou sacar sua pistola calibre 38 do coldre, mas seu pulso foi atingido por um golpe vindo da escuridão. A ARG... Naquele momento, uma luz ofuscante iluminou o bunker. Não era a eletricidade que havia voltado. Dezenas de lanternas táticas carregadas pela equipe de invasão estavam focadas nos rostos dos generais. Ali estavam o major Arthur Souza e os reservistas dos comandos vestindo equipamentos táticos improvisados. Invasores? Não. Somos reservistas do Brasil. Viemos fazer uma faxina porque estamos enojados com generais que usam dinheiro público para fazer festas em cabarés. Arthur Souza agarrou o colarinho de Ricardo Aguiar e o arrastou para a frente de uma câmera de ação. Está sendo transmitido ao vivo para todo o Exército via rede de defesa. Mantenha a compostura, general. A câmera de capacete de Arthur Souza estava transmitindo em tempo real a cena sórdida de Ricardo Aguiar e dos generais do Condor, amarrados como bacalhaus, através do servidor hackeado da intranet da defesa. Desde os postos de vigilância da fronteira até os escritórios de administração da retaguarda, a imagem vergonhosa de Ricardo Aguiar e seus generais apareceu em todos os monitores militares do Brasil. Os recrutas aplaudiram, mas os oficiais não conseguiam fechar a boca. O quê?
O comandante de logística era o chefe de toda a corrupção. Uau! O CEO da Engenharia de Defesa Salles também foi pego. O caso dos coletes à prova de balas defeituosos finalmente veio à tona. Arthur Souza pegou um monte de documentos de sua mochila e o jogou no rosto de Ricardo Aguiar. Aqui estão os detalhes do dinheiro que vocês desviaram, as contas secretas e o plano de operação para incriminar a general Júlia Alves. Acabou para vocês. Ao mesmo tempo, na solitária do presídio militar, Júlia Alves levantou a cabeça ao ouvir o som da pesada porta de ferro se abrindo. O diretor da prisão entrou correndo com o rosto lívido. Ele tinha visto a transmissão ao vivo pelo smartphone e sabia que a situação havia se invertido. De general Júlia Alves, a senhora deve sair imediatamente. É uma ordem de liberação de emergência do ministro da Defesa. O ministro finalmente percebeu a situação, Júlia Alves sacudiu seu uniforme amarrotado e saiu do portão da prisão com dignidade. Do lado de fora, a capitã Helena Costa estava ao lado de um carro oficial preto. Lealdade, vim buscar a comandante. O quartel-general já foi limpo, general. Júlia Alves entrou no banco de trás com um sorriso de escárnio. Vamos, é hora de dar o checkmate. O carro acelerou em direção ao quartel-general do Exército sem hesitação. A entrada do bunker estava cheia de policiais do Exército, mas ninguém parou o veículo de Júlia Alves. Pelo contrário, eles removeram as barricadas e prestaram continência. Eles já sabiam quem havia vencido e onde estava a justiça. Ao entrar no bunker, Júlia Alves viu Ricardo Aguiar e seus seguidores amarrados no chão. Arthur Souza e seus companheiros reservistas se aproximaram dela. Unidade. Comandante, como a senhora ordenou, a separação de lixo foi concluída com sucesso. Júlia Alves caminhou até a frente de Ricardo Aguiar, que nem ousava olhar em seus olhos. General Aguiar, você disse que era um confronto de ovo contra a rocha. Júlia Alves rasgou violentamente a insígnia de 4 estrelas do ombro de Ricardo Aguiar. Como você pode ver, o ovo esmagou a rocha. Ou a rocha estava tão podre por dentro que desmoronou com um toque. Me matei. Não aguento mais essa humilhação. Me matar? Não. Você vai viver para pagar por seus crimes. Você vai apodrecer na prisão, lembrando-se do terror dos soldados que foram para a batalha usando coletes de papel, enquanto você enchia os bolsos com o dinheiro desviado. Júlia Alves fez um sinal para o procurador militar que a seguia. Prendam todos. As acusações são conspiração, tentativa de homicídio, desvio de suprimentos militares e abuso de poder. Naquela noite, as estrelas podres do Exército caíram como folhas secas. A sociedade secreta foi completamente desmantelada e o cartel de corrupção logística, que apodrecia há muito tempo, foi destruído sem deixar vestígios. Na manhã seguinte, quartel-general da 5ª Brigada, Júlia Alves retornou à unidade. Desde a guarita até o prédio principal, todos os soldados estavam alinhados em ordem. Os recrutas haviam saído voluntariamente, sem ordens de um comandante. Assim que Júlia Alves abriu a porta do carro e saiu, uma aclamação estrondosa que quase levantou o pátio de formatura e rompeu. Uau, General Alves! Júlia Alves! Júlia Alves! Os recrutas jogaram seus capacetes para o alto, em êxtase. Os olhos de Júlia Alves ficaram marejados com a visão. Ela subiu ao pódio e agarrou o microfone. Atenção, brigada! Instantaneamente, o tumulto cessou e um silêncio se instalou. Milhares de recrutas ficaram em posição de sentido e em perfeita coordenação. Continência, comandante, lealdade. O grito estrondoso da continência perfurou o céu de MS. Júlia Alves respondeu com uma continência militar firme. À vontade. Vocês realmente aguentaram muito. Graças ao apoio inabalável de vocês, eu pude lutar até o fim. Agradeço sinceramente. Seus soldados ficaram emocionados com sua sinceridade. Bem, isso é o que é. Estão com fome? O menu do almoço de hoje. Júlia Alves sorriu, brincalhona. É um banquete especial, preparado com o dinheiro do crime que Ricardo Aguiar vomitou. Um peru de Natal inteiro para cada soldado. Comam até explodir. Uau, Leodeide, a general é a melhor.
O grito estrondoso da aclamação ecoou mais uma vez no pátio de formatura. Júlia Alves levantou a cabeça e olhou para o céu. O céu estava claro e azul, sem uma única nuvem. Parecia que a verdadeira primavera finalmente havia chegado à 5ª Brigada. Mas ela sabia, a paz só poderia ser desfrutada por aqueles que tivessem o poder de protegê-la. Por isso, ela estava sempre pronta para voltar à batalha. Após o que ficou conhecido como o Massacre das Estrelas, a 5ª Brigada de Infantaria de Selva se tornou a unidade mais popular do Exército Brasileiro. A mídia elogiava a liderança audaciosa da general Júlia Alves diariamente. E a 5ª Brigada se tornou a primeira escolha e o sonho de todo jovem que se alistava. No entanto, onde a luz é forte, a sombra é densa. Ciúme e inveja se seguiram. Em abril, quando as cerejeiras ou ipês estavam em plena floração, uma grande equipe de inspeção da sala de prontidão de combate do Alto Comando invadiu a 5ª Brigada sem aviso prévio. O general de brigada Marcos Dantas, o chefe da inspeção, era um ex-aluno da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, e um purista que sempre desdenhou a gestão inovadora de Júlia Alves como um show. Ele estava determinado a encontrar provas de que Júlia Alves havia desorganizado a disciplina militar para ganhar a simpatia dos recrutas. Comandante, a unidade parece um resort. A expressão dos recrutas está muito alegre. Não consigo distinguir se são militares ou estudantes em acampamento. O general Dantas cutucou o painel de situação na sala de comando com seu bastão. Alta moral é diferente de falta de disciplina. Meus subordinados servem com orgulho como militares. Não por coerção, orgulho. Palavras bonitas. Quando estão aquecidos e alimentados, os humanos querem se deitar. Vou testar se esse orgulho é real com um exercício surpresa hoje. O general Dantas emitiu um alerta 1 de segurança sem hesitação e ordenou um exercício de intervenção de emergência na linha de frente do PVA. Não era apenas um movimento, era um exercício de alta intensidade, com uma marcha forçada de 10 km em terreno montanhoso íngreme, com equipamento completo e, ao chegar, tiro real e construção de posições defensivas no nível das forças especiais. Mas os olhos dos recrutas não vacilaram. Eles eram soldados com a força de aço, que praticavam treinamento físico extremo diariamente com Júlia Alves. O som de respiração ofegante e as botas batendo no chão ecoavam pelas encostas íngremes. O general Dantas sentou-se em seu veículo de comando, esperando que um retardatário se separasse da formação. Ele procurava um pretexto para punir. No entanto, os soldados da 5ª Brigada completaram a marcha como uma formação perfeita, sem um único retardatário. Os recrutas do 3 Grau Batalhão, antes fracos, lideravam o grupo da frente. Assim que alcançaram o topo da montanha, os soldados pararam de respirar ofegantes e imediatamente assumiram a posição de tiro. Com o sinal de fogo, um agrupamento de tiros assustadoramente preciso se formou no centro dos alvos. O senho do general Dantas se franziu. Não havia nada para criticar. Naquele momento, o recruta júnior, ao trocar o carregador, deixou-o cair no chão por causa do suor nas mãos. Um pequeno erro que poderia acontecer em combate real. Mas o general Dantas reagiu imediatamente, como um tubarão que sente cheiro de sangue. Pare! Congelar! O general Dantas cutucou o capacete do recruta júnior com seu bastão. Você deixou cair o carregador. Em uma guerra, você estaria morto. Sua disciplina está no chão. Você se sente como se estivesse em um acampamento porque a general o mima, não é, hein? O recruta júnior estremeceu de medo. Desculpe, general, vou corrigir. Correção apenas com palavras não serve. Dê 100 voltas no pátio de formatura com equipamento completo agora. Execute. Aquilo era um abuso de poder, além das regulamentações. O recruta júnior estava prestes a se virar, engolindo o choro, quando alguém agarrou seu ombro firmemente. Pare. Era Júlia Alves. Ela se colocou na frente do general Dantas. General Dantas, é um erro que pode acontecer durante o treinamento. A punição por humilhação e abuso de poder é claramente excessiva e vai além de sua jurisdição como chefe de inspeção.
O chefe da inspeção pode emitir qualquer ordem para medir a prontidão de combate. A senhora está desobedecendo a uma ordem de um superior. O general Dantas elevou a voz, seu rosto ficando vermelho. Uma tensão gelada pairava no ar. Os recrutas observavam a disputa entre os dois generais sem respirar. Júlia Alves não recuou e deu um passo à frente. Meus soldados não são macacos ensinados a fazer truques. E muito menos são alvos para sua raiva, general Dantas. Todos cometem erros. O papel de um comandante é dar a oportunidade de corrigir o erro e crescer. Se ele tem a energia para dar voltas no pátio, prefiro que ele faça mais um treinamento de tiro. Você está indo longe demais. Certo. Então prove com habilidade. Se você provar que seus soldados, de quem você tanto gosta, são superiores à minha equipe de comandos táticos, eu desconsidero o erro do recruta júnior. Mas, se perder, a general em pessoa terá que dar voltas no pátio com o equipamento completo. Era uma aposta na honra de um general. O general Dantas propôs um combate simulado entre sua equipe de elite e os soldados de infantaria comuns da 5ª Brigada. Concordo. Não vou fugir. Júlia Alves aceitou sem hesitação. 1 hora depois, campo de treinamento urbano. Os comandos táticos do general Dantas estavam confiantes na vitória. Eles julgaram que o adversário era apenas recrutas recrutados, cujo nível de treinamento e porte físico eram incomparáveis. No entanto, assim que o combate começou, a situação mudou drasticamente. Os soldados da 5ª Brigada usaram as táticas avançadas de guerra não convencional que aprenderam com Júlia Alves. Eles utilizaram a ocultação e o acobertamento perfeitamente, empregando iscas e ataque surpresa em um trabalho de equipe orgânico. 3 grau pelotão, flanqueiem pela direita. 1 grau pelotão, fogo de cobertura. O recruta Fernando, que antes era oprimido por Carlos Ribeiro, agora era um líder de pelotão experiente, comandando a cena. Seus olhos demonstravam a determinação de proteger sua general. O resultado foi unilateral. Todos os soldados sobreviveram e o inimigo foi exterminado. Vitória esmagadora. Os comandos táticos foram esmagados pela determinação dos soldados de infantaria comuns e não conseguiram sequer contra-atacar. Com o fim do exercício, Júlia Alves se aproximou dos soldados cobertos de poeira preta. Excelente trabalho. Com aquela palavra sincera, os recrutas soltaram um grito de vitória. O general Dantas estava envergonhado e não conseguia falar. Júlia Alves se aproximou do recruta júnior. Recruta Silva, você viu? Vocês são fortes. Um erro não é o fim, é apenas parte do processo. O importante é se levantar e seguir em frente. Entendido? Sim, general. Obrigado. Lágrimas quentes rolaram dos olhos do recruta júnior. O general Dantas finalmente teve que admitir a derrota e encerrar a inspeção mais cedo. A 5ª Brigada havia se transformado em uma unidade invencível que ninguém poderia desafiar. Após a partida da equipe de inspeção, Júlia Alves olhou para os recrutas que lotavam o pátio de formatura. Eles, que antes eram um bando desorganizado, morrendo de fome, agora eram os guerreiros de elite do Brasil. Posso descer agora. Júlia Alves sentiu que a hora da despedida estava próxima. As estações mudaram e o vento frio do inverno soprou novamente em MS. Dezembro, uma nova ordem de serviço de pessoal foi entregue à general Júlia Alves. Mudança de posto para comandante do Comando de Operações Especiais. A Ilhadança, o alto comando havia reconhecido sua liderança excepcional e a nomeou comandante, com promoção a general de divisão, para supervisionar todas as forças especiais do Brasil. Era uma transferência gloriosa, mas os passos de Júlia Alves eram pesados. Ela teria que deixar para trás a 5ª Brigada e os soldados, que eram como seus próprios filhos. Na manhã da cerimônia de transferência, Júlia Alves olhou lentamente ao redor de seu escritório vazio. As memórias do ano turbulento, de quando ela puniu o subtenente Carlos Ribeiro e enfrentou os generais corruptos, passaram como um filme. Em um canto de sua mesa, havia um monte de cartas de despedida escritas à mão pelos recrutas. Graças à general, eu me tornei um homem. Nunca esquecerei o apoio para a cirurgia da minha mãe. Servirei a senhora por toda a minha vida. Terei orgulho de ter sido seu subordinado, mesmo na reserva. Os olhos de Júlia Alves ficaram marejados ao ler as palavras rabiscadas.
Ela pegou as cartas com carinho e ajeitou o boné. Ao sair da entrada do quartel-general, uma visão inacreditável se desenrolou à sua frente. Todos os soldados da 5ª Brigada estavam alinhados ao longo da estrada da guarita ao prédio principal. Mais de 10.000 soldados haviam se reunido voluntariamente para se despedir de sua general. Ao som solene da fanfarra da banda militar, o veículo de comando de Júlia Alves começou a se mover lentamente. Lealdade. Obrigado, general. Nós a respeitamos. Os soldados gritaram o mais alto que podiam, chamando sua comandante. Havia lágrimas em seus olhos. Ela era mais do que uma superior. Para eles, Júlia Alves era a mãe que os protegeu na época do frio e da fome e a irmã que lutou contra a injustiça. O veículo estava passando em frente aos alojamentos do 3 Grau Batalhão. Parem por um momento. Júlia Alves desceu do carro. Ali estava o sargento Marcelo Santos, prestes a dar baixa. Júlia Alves caminhou resolutamente até o sargento. Quando é sua baixa, sargento? Próxima semana. Você tem planos para a vida civil? Vou me preparar para o concurso público. Quero ser uma pessoa justa, que ajuda os fracos, como a general. Júlia Alves sorriu levemente e tirou o seu distintivo de comando do peito, colocando na mão do sargento. Leve-o com você. Você foi o meu primeiro orgulho. O sargento desabou em lágrimas, curvando a cabeça. Não chore. Um militar não deve derramar lágrimas. Júlia Alves voltou para o carro. Pouco antes de sair da guarita, ela inclinou a cabeça para fora da janela e olhou para a unidade pela última vez. A bandeira da unidade tremulava no céu coberto de neve e milhares de seus filhos lhe prestavam uma continência militar firme. Júlia Alves levantou a mão direita para responder à continência. Lealdade. Sua continência era mais forte e inabalável do que nunca. O carro passou pela guarita e desapareceu de vista. Mas a lenda que Júlia Alves havia deixado para trás foi gravada para sempre na história da 5ª Brigada. Um ano depois. Em um boteco-restaurante de comida regional perto da estação de Corumbá, recrutas recém-chegados e sargentos em licença estavam sentados, comendo sua marmita. No noticiário da TV, uma manchete apareceu. General de divisão Sofia Lemos, primeira mulher comandante de operações especiais, conclui missão de eliminação de organização terrorista internacional. Uau, aquela é realmente a nossa general de brigada? O recruta regalou os olhos. Claro que é, seu bobo. Ela é uma lenda viva. Você sabe como a unidade era quando ela estava aqui? Ela limpou todos os generais podres e renovou tudo, desde a comida até as instalações. É por isso que podemos servir com dignidade. O sargento deu uma grande colherada de comida e se gabou. E você se lembra do subtenente Carlos Ribeiro? O boato é que ele saiu da prisão e agora está morando na rua, perto da estação. Bem feito, é verdade? Uau, a justiça prevalece. Naquele momento, a porta do boteco se abriu e um jovem robusto, vestindo um terno elegante, entrou. Ele usava um crachá de funcionário público no pescoço e sorriu levemente ao ver Sofia Lemos no noticiário da TV. Era Marcelo Santos. Ele pensou em silêncio. General, eu cumpri a minha promessa. Eu também me tornei uma pessoa que serve ao povo e protege alguém. Ele tirou o distintivo de comando surrado do bolso e o acariciou. O distintivo, com o emblema de uma chave, ainda brilhava intensamente apesar do tempo. Júlia Alves se foi, mas a porta da justiça que ela havia aberto nunca se fecharia novamente. A lenda da 5ª Brigada estava completa.